palavra ao teu coração. Amém? Bom dia a todos, estamos novamente aqui para estudar a palavra do Senhor, dando início à teologia sistemática, que é a seleção de doutrinas da Bíblia, que dizem respeito a Deus. Aulas anteriores nós já estudamos sobre as Escrituras, nós já estudamos sobre Deus, nós já estudamos sobre os anjos, e hoje a gente vai dar continuidade nesse sistema teológico que vai pegando grupos e departamentos, que vai falando acerca daquilo que nós, como cristãos, cremos. Que hoje nós vamos estudar sobre o homem. E o nome dessa matéria é antropologia. Quem é que sabe o que significa antropologia? Antropologia. Antro, homem. Logia, estudo. Então, antropologia é o estudo sobre o homem. E quando nós vamos estudar o homem no sentido bíblico, a gente precisa saber de quê? Da sua origem. Porque nós sabemos, se nós sabermos a origem do homem, a gente não vai cair naquele engano de que é ensinado nas escolas. Antes eles falavam que o homem veio do macaco, que é chamado da teoria da evolução, que dizem que quando se trata da origem do homem, se trata do lugar onde ele se viveu, do lugar onde se desenvolveu, segundo esse ensinamento das escolas, que aí vem trazendo o homem até se tornar um macaco. E a palavra de Deus traz informações úteis para nós, que o homem não veio de um macaco. Porque o macaco é o macaco. E o homem é homem. E tudo isso indica, porque quando nós analisarmos a nossa própria natureza, a gente nasceu e viemos de um ventre de uma mulher. E claro que houve a participação de um homem e uma mulher para nascer um bebezinho. E dentro dessa concepção, desse entendimento de geração, de nascimento, a gente entende que existe um homem e a mulher. Que a união do homem e a mulher resulta no nascimento de uma criança. Para os estudantes, todos nós temos em nós o que nós chamamos de cromossomos. Vocês sabem o que é cromossomos? Quem é que sabe o que é cromossomos? Cromossomos. O que é cromossomos? Cromossomos é o que é responsável pela formação do nosso corpo. Braços, olhos, nariz, orelha, boca, cabeça, pernas. O cromossomos é que é responsável para formar o nosso corpo da maneira como nós somos. E para nascer perfeito, sem nenhuma deficiência nos olhos, sem nenhuma deficiência nos braços ou no corpo, nós precisamos ter 46 cromossomos. 46. Memorizem esse número. 46 cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe, que une e forma esse ser que é você. 46 cromossomos. Não pode ser nenhum a mais e nenhum a menos. Digamos que para eu nascer perfeito, quantos cromossomos eu tenho que ter para nascer perfeito? 46. 46 cromossomos. Agora, se eu nascer com cromossomos a menos, 45, o que acontece? Deficiente. Deficiente físico.
Deus nos criou tão perfeito que tem que ser 46 cromossomos. Se você nascer com 45, você é deficiente físico. Você vai nascer com um braço maior do que o outro, você pode nascer com algum problema nos olhos, problema na perna, vai aparecer alguma deficiência no teu corpo. Então não pode ser um cromossomo a menos, tem que ser 46. E se eu colocar um a mais, 47, só um, o que acontece? Mongoloide. O mongoloide, que é o síndrome de Down. Sabe aquele síndrome de Down que tem a língua grande, as mãos largas, ele mal consegue falar, tem uma cabeça um pouco mais grande. Tem com um dedo a mais. Isso aí se é deficiência, tem um dedo a mais, aí nesse caso é 45, deficiência física. Então para nós percebermos que Deus é tão perfeito que Ele nos criou com cromossomos perfeitos, 46. Um a mais, síndrome de Down. Um a menos, deficiência física. Então, quando nós nos cria assim, é difícil a gente aceitar que hoje em dia eles não dizem que a gente veio do macaco, mas dizem que o homem e o macaco veio de um ancestral em comum. Mas eles não sabem que ancestral é esse. Digamos assim que o homem tenha vindo do macaco. Quantos cromossomos tem um macaco? O macaco tem 48 cromossomos. Se o macaco tem 48 cromossomos e o homem, para nascer perfeito, tem que ter 46, como é que a pessoa pode afirmar que o macaco e o homem têm alguma coisa em comum? Se com um cromossomo a criança fica com síndrome de Down, com 2 ela vai ser um monstro. 2 pares a mais faz do ser humano ser totalmente diferente do que ele é. Então Deus é perfeito. Então quando nós falamos da origem do homem, quem criou o homem da maneira como o homem foi Deus. Foi Deus que te criou da maneira que você é. Então quando Deus estava criando o mundo, Ele fez tudo conforme a sua espécie. Então, conforme a sua espécie, entre o macaco e o homem, há um abismo intransponível. Que o macaco não pode ser homem, o homem não pode ser macaco. O cavalo não vai ser cachorro e nem cachorro vai ser cavalo. Então, Deus faz tudo perfeitamente, mas a teoria da evolução, através de Charles Darwin, que ele traz esse entendimento e diz que tudo que era hoje que você conhece era diferente de quando ele surgiu. Ou seja, olha o que ele diz aqui. Em oposição à criação especial, surgiu a teoria da evolução, que ensina que todas as formas de vida tiveram uma origem em uma só forma e que a espécie mais elevada surgiram de uma forma inferior. Ou seja, o que antes era um macaco foi evoluindo até virar um homem. Isso é eles que dizem, mas isso não é o que a Bíblia fala. Por exemplo, o que outrora era um caramujo transformou-se em um peixe. O que era um peixe chegou a ser réptil. E o que outrora era réptil se tornou um pássaro. Estranho isso, né? E para encurtar a história, o que outrora era macaco evoluiu, se tornou-se humano. A teoria da evolução vem com essas ideias e nas escolas é o que mais ensina isso. Que o homem e o macaco tiveram alguma coisa em comum, mas como? Aí você pergunta, professora, quantos cromossomos o ser humano tem? Aí ela vai dizer 46. E o macaco, 48. Como é que a senhora pode dizer que o macaco, o homem veio do macaco se ele não tem a mesma quantidade de cromossomos? Aí ela vai falar, não, porque houve evolução nas células, me prova. E a teoria da evolução não tem essas provas.
Até os ossos que a teoria da evolução apresenta lá, do dinossauro, claro que o dinossauro existiu, os ossos lá dos homens, o crânio do Australopiteco, que eu falo assim, eles não têm... Você já viu aquele desenho que está meio curvado, aí ele vai até ficar em pé, até ficar ereto, até aquela ordem ali, dos ossos, eles não têm. Então é tudo criação do ser humano para tentar nos confundir. Mas Então, fazendo isso, com esse estudo, eles querem dizer o quê? Tirando de roda a palavra de Deus, né? Já justamente para não acreditar na Bíblia. A pessoa já crescer com a mentalidade que não tem Deus, não tem participação nenhuma da palavra de Deus no que a gente conhece. Sim. Então o que a gente precisa entender é assim, quando Deus fez segundo a sua espécie, é segundo a sua espécie. Uma coisa não vai se tornar outra. A única coisa que pode acontecer no meio das espécies são variações. Digamos assim, um cachorro tem um pequenês, tem um pitbull e tem um vira-lata. São espécies, são variações dentro da espécie que a gente pode perceber. Mas o pitbull deixou de ser cachorro? Não, continua sendo cachorro. O vira-lata, embora não seja igual o pitbull, mas deixou de ser cachorro? Não, é cachorro. O pequenês, aquele cachorrinho pequenininho, continua sendo cachorro. Então, as variações acontecem, como existe dentro da nossa espécie humana. Existe o branco, o homem branco, tem um homem moreno, né, que é o negro, e tem o que é baixo, tem o que é alto, tem outros que tem o nariz afinado, tem outros que tem o nariz achatado, tem formato de cabeça. Tem essas variações, mas todo mundo continua sendo homem, todo mundo continua sendo mulher, e não há nenhuma diferença nisso aí. Então, o que a gente pode entender aí? Que existe uma tendência para nós entendermos que a teoria da evolução ela não tem muito respaldo, quando a gente faz o cruzamento. Isso, irmãos, vão entender. O cruzamento, nós sabemos que o cavalo e o jumento, eles são diferentes. O jumento é diferente do cavalo. Então ele fala que se a gente fazer o cruzamento da égua com o jumento, o que é que vai surgir daí? A mula. O cruzamento da égua com o jumento vai surgir a mula. Só que é interessante. Uma mula ela não gera outra mula. A mula ela só é gerada quando a égua tem o cruzamento com o jumento. Aí ela surge a mula. Mas a mula mesmo, ela por si só, ela não consegue gerar outra espécie que seja mula. Então a teoria da evolução, aí ela cai aqui, porque ela não consegue explicar isso, porque também acontece isso aqui. Então, por mais que o cavalo... Uma pergunta aí. Sim. Pode nascer macho ou fêmea ou só mula? Ou pode Não, ser macho é fêmea? mula. A mula porque... só macho, só fêmea? Sim, que seja mula. Que mula, mas só que não macho gera. Fêmea, pode ser, mas não gera outra mula. Mas essa palavra mula se... Sim, é o resultado da égua e a jumenta. Surgiu a mula, tá bom. Sim, mas... Independente seja macho ou fêmea. É tudo macho ou fêmea, eles querem mula. Tanto faz, macho ou fêmea. Sim. Aí vai surgir? Vai surgir outra espécie? Não, eu quero saber se é macho ou fêmea. Tanto faz. Digamos que seja uma fêmea. Ela vai gerar outra mula? Não. Então. Vai cruzar com algum. Vai cruzar com ainda que não gera. Não gera outra mula. A única coisa que eu quero que você entenda assim, que mula não gera outra mula. Quer dizer isso aí. Só isso, né? Isso é bem claro. Então a teoria da evolução aqui, dentro desse cruzamento que é específico, cai por terra.
de que ela não consegue gerar outra espécie. Então, esse negócio de seres assim, elevados, inferiores, vão evoluindo até ficar num grau superior, Deus admite sim essa variação dentro da espécie. O que nós não podemos admitir é que uma coisa se tornou outra. É essa questão que a gente tem que deixar bem claro. Então, o que acontece? Os evolucionistas, eles tentam unir o homem, aquilo que Deus criou como perfeito, unir ao irracionais, um animal irracional. Enquanto que Jesus, quando veio ao mundo, ele uniu o homem quem? A Deus. Olha só o pensamento do homem e o pensamento de Jesus. Chega um estudioso, Charles Darwin, ele une o homem a um irracional, que é talvez um macaco, e Jesus tenta nos unir, ou nos une a Deus. São pensamentos de diferença muito grande. Então a gente, como... Ele começa ali com o da mula e só a mula foi o macho. Já do homem, do homem falou foi igual. Foram mulher também. Sim, o homem mais. Tudo junto. Sim, mais fêmea. Tudo junto. E vai espiritual. Aí vai evoluindo. Homem, mulher, multiplicar e encher a terra e vão evoluindo. Aí quando já o homem criado aqui, a gente vai ver a triunidade do homem. Quando nós falamos da triunidade do homem, eu acho que todos que estão aqui creem nisso, tricotomia. Tem tricotomia e tem dicotomia. Qual é a diferença de tricotomia para dicotomia? Estou falando essas palavras difíceis porque vocês vão ouvir aí fora e precisam aprender. Qual é a diferença? Eu já ouvi essas duas palavras aí, mas agora eu vou compreender e entender. Ah, tá. Então tricotômico e dicotômico. Nós somos do entendimento da tricotomia. Por que a gente crê na doutrina da tricotomia em relação ao homem? Porque a gente crê que o homem tem espírito, alma e corpo. Tricotômico, quer dizer, três. Alma, espírito e corpo. Os corpos, espírito, alma. O espírito, alma e corpo. Você entendeu isso? Eu falei, corpo, alma e espírito. Sim. Espírito, alma e corpo. Então, a gente quando olha isso, então a gente crê que o homem tem três partes. A parte material, que é corpo, e a parte espiritual, que é espírito e alma, que é imaterial, que nós não conseguimos ver, mas que está dentro do corpo. Espiritual. Então a gente é tricotômico. A gente crê. Por exemplo, o irmão Afonso crê que dentro do seu corpo existe uma alma e um espírito, né? Eu também creio assim. Mas existem os dicotômicos, que creem que o homem só tem um corpo e uma alma. E que esse espírito é a mesma alma. Eles estão errados? Não estão totalmente errados, mas também não estão certos porque eles não conseguem fazer essa diferença. Porque se a gente não fizer a diferença entre alma e espírito, a gente não vai conseguir explicar qual é a diferença da nossa alma para a alma do animal, do cachorro. O cachorro não tem alma? Tem, o cachorro tem alma. O gato tem alma? O gato tem alma. As plantas têm alma? Tem alma. Então, qual seria a diferença da alma do homem para a alma do cachorro? Qual seria a diferença da alma do homem para a alma das plantas? Então, a gente precisa entender isso para a gente começar a ver que, quando a gente fala em espírito, alma e corpo, a gente colocou essa palavra espírito aí para nos auxiliar para fazer a diferença entre a nossa alma
e a alma do cachorro, para fazer a diferença entre a nossa alma e a alma das plantas. Então, o que diz aqui, ó, segundo Gênesis 2:7, o homem se compõe de duas substâncias. Substância material. Qual a substância material? Chamada corpo. Essa é a substância material. E a substância imaterial, que é aquela que é espírito, que é chamada alma. E a alma é a vida do corpo, enquanto a alma se retira do corpo, o corpo morre. Então, o Senhor está andando, está se movimentando, está falando. Isso comprova e isso prova de que dentro do seu corpo tem o quê? Alma. Mas se a alma sair, o corpo morre. O espírito volta para que vem. Tem essa questão. Então, precisamos de uma alma. Só que a gente só tem esse entendimento porque a Bíblia nos traz essa informação. Mas se nós trouxéssemos aqui dois corpos, um corpo de uma pessoa viva deitada e um corpo de uma pessoa morta deitada, iríamos fazer uma avaliação, sem conhecimento que nós temos agora. Aí digamos que o irmão Afonso ia fazer a avaliação juntamente com meu pai, que é o presidente aqui da igreja Primitiva Amor ao Próximo. Qual é a diferença deles dois aqui? O vivo tem pernas, o morto também tem pernas. O vivo tem braços, aqui também tem braços. O vivo aqui tem olhos, aqui também tem olhos. Vamos ver dentro. Embora esteja morto, mas aqui o morto também tem coração. Toca, né? Toca aí, você grita. Nós temos coração. Mas só que o vivo também tem coração. O morto também tem os rins, tem os intestinos. E o vivo também tem. Então, qual seria a diferença entre um e o outro? Hoje é muito fácil. A gente fala, não, esse aqui está vivo porque tem alma. Mas naquele tempo que ninguém nem sabia o que acontecia dentro do corpo e que existia algo a mais que fazia com que aquele ficasse vivo e aquele morto. Por que esse aqui continua morto se ele tem tudo dentro do corpo que o vivo tem? Te vê que esse sopro de vida que Deus soprou faz uma diferença muito grande. Hoje em dia nós falamos, é a alma. Mas para os antigos, então Sócrates foi um dos que avaliaram e não conseguia entender, mas por que um é vivo? Por que um se mexe e outro não se mexe? Por que esse aqui está morto, esse aqui está vivo, se todos têm a mesma coisa, tem rim, tem intestino, tem tudo. Então parece ser um mistério de Deus. Fazer com que a pessoa tenha tudo, mas se não tiver o fôlego de vida, se não tiver o sopro de Deus, de nada serve. Te vê que, para nós entendermos, o nosso corpo é um instrumento na mão da alma. O irmão Afonso toca lá seu violão e o dedo dele está se movimentando. Mas o que faz ele se movimentar? É o corpo ou é a alma? É a alma que usa o corpo como instrumento para ter contato com o que é matéria. O violão é matéria. E ele precisa ser tocado pela uma matéria. Porque a alma e o espírito não vai tocar o que é matéria. Então precisa usar o corpo. Aí que está o perigo. Se você não souber o que você coloca dentro do seu corpo para te controlar em relação à matéria, você mata, você rouba. É por esse motivo que nós precisamos estar sempre ligados com Deus para que esse espírito verdadeiro esteja dentro de nós. Então nós somos tricotômicos. Nós queremos que o homem tenha um corpo, que é esse que nós estamos vendo aqui, que tem uma alma e tem um espírito. Mas tem aqueles que acreditam que é só corpo e alma. E partindo para esse pensamento sobre o espírito, por que é necessário o homem ter espírito?
e os animais têm alma. Aí eu faço uma outra pergunta para você. Cachorro tem espírito? Tem. Não, né? É mais certo que não. Por quê? Porque, olha, tem um estudioso, que tem até uma Bíblia, Scofield. Olha o que ele fala, que eu vou ler para vocês, aí vocês vão matar a charada, porque o animal não tem espírito, e o homem tem espírito. Olha o que Scofield escreveu. Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. E sendo corpo, tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo. O que está dizendo? Que o homem, sendo espírito, ele tem capacidade de ter conhecimento e ser racional em relação a Deus. Enquanto quando eu citei o exemplo, irmão Afonso tocando o violão, a alma dele ajuda o corpo a ter esse contato com as coisas materiais. Como alma, você tem conhecimento de ver, de sorrir, de sentir. Você usa os sentidos, como audição, tato e todos aqueles sentidos que o ser humano usa. Quanto espírito, você tem esse contato com Deus. Porque você é racional por causa do teu espírito. E você sendo racional, você tem capacidade de tocar um violão através da alma. Porque te traz a alma e o espírito estão tão entrosados entre si que algumas partes elas se confundem. Então, a alma com o espírito, e através do corpo, te traz esse lado racional de você tocar um instrumento e saber o que está fazendo. Então, o irmão Afonso, ele sabe que sabe o que está tocando. E o animal não sabe que sabe. Por quê? Porque o animal é irracional. Tudo que ele faz é pelo instinto. O homem não, ele faz o quê? Pensando. Quando você veio para a igreja, você veio com uma intenção. Poxa, eu vou aprender algo, e vou falar algo, e vou conversar sobre algo. Vou rir, vou conversar. E o animal não, ele vai para um lado e para o outro, tudo por instinto. Ele não pensa, ele não raciocina. Não, vou ali com outros passarinhos para conversar, para passar o dia. Não, quem faz isso é o ser humano. O ser humano tem essa capacidade de fazer isso. Então, tem aqueles que acreditam que realmente que o corpo só tem espírito e alma. Então, os animais só têm alma, eles não têm espírito. Isso quer dizer o quê? Que quando a alma, o animal morre, aquela alma dele, ela só serve como um princípio de vida. Ou seja, quando o cachorro morre, quando o gato morre, acabou tudo. Não existe um céu, um paraíso para os gatos, não existe um paraíso para os cachorros, não existe. Porque o animal, ele tem a alma como princípio de vida. Morreu, acabou tudo. O homem é diferente. Quando o homem morre, a alma e o espírito não é como um princípio de vida. Por quê? Porque a alma da planta, ela tem um princípio de vida, morreu aquela árvore, acabou tudo. Mas o homem, ele tem um princípio de vida consciente. Ou seja, quando morre, depois dessa vida, algo continua. É um acerto de conta. O homem ele vai acertar as contas. Por quê? Digamos assim, um cachorro mordeu um velhinho aí na rua. Mordeu outra velhinha aí na rua. Você sabe que aí alguém pode achar que ele fez isso por maldade.
Claro que ele fez isso, às vezes, porque foi a maneira como ele foi criado. Esse cachorro, quando ele morrer, ele vai prestar conta por ter mordido a perna da velhinha? Por quê? Porque não existe questão consciente aí. Não existe uma intenção consciente. Aquela alma que está ali dentro dele não vai servir para prestar contas depois da morte. Já o homem é diferente. A Bíblia fala que tudo que o homem semear, ele vai colher aqui em vida, e depois ele vai prestar conta com o seu Criador por tudo que ele fez através do corpo. Porque o corpo é só o instrumento. Vocês perceberam quando eu falo que o corpo é instrumento? E por que tem muita gente aí fazendo um jejum assim, com a intenção de massacrar o corpo? Se o corpo não tem culpa de nada, a não ser a alma que está aqui, dentro do corpo, que usa o corpo para fazer as coisas. Só que o corpo sente prazer em fazer o que o mundo oferece. Então, nós chamamos de carne. Então, a carne aqui do homem sente prazer em beber. Quando a pessoa bebe, a sensação vem para o corpo. Quando fuma, a sensação vem para o corpo. Até quando a pessoa vai tocar, vai cantar, é o prazer de cantar para Deus, é como o bêbado tem um prazer de beber e o outro tem prazer de fumar, porque tudo para o corpo. Só que tem alguma coisa por trás desse corpo, que é a alma. Então tudo que vai fazendo, vai somando, para o bem ou para o mal. Então, quando você faz bondade, isso vai somando para coisas boas. Tudo que a pessoa fizer pelo corpo, você vai somando para você prestar conta com Deus. Então, o que acontece é o seguinte, é um erro muito grande de muitos crentes, jejuar para dizer assim, eu vou massacrar essa carne, eu vou flagelar essa carne, porque isso não é um costume cristão, isso é um costume pagão, porque os pagãos faziam o seguinte, o que é que os pagãos acreditavam? Que o corpo é a prisão da alma e do espírito. Então eles precisavam massacrar o corpo, torturar o corpo, para que a alma e o espírito tivessem liberdade. Acho que na Idade Média tinha uma ideia de que toda pessoa que era muito gorda, ela estava comprimindo, estava sufocando a alma dentro do corpo. Olha essa ideia. Eu acho, irmão, que tudo que o corpo quer fazer errado, que prejudica o corpo, a alma que chora. Chora. A alma chora porque a alma não quer isso. Sim. Eu acho que é difícil, né? Sim, então, isso que o irmão Afonso falou, que a alma sofre com isso. Sim, sofre. Então, o que a gente tem que controlar são os impulsos da alma sobre o corpo. Que o corpo está aí para oferecer e para fazer o que é para se fazer. Então, essa triunidade ficou... Então, a gente crê que o homem é espírito, alma e corpo, e que o animal não tem alma e o animal não tem espírito. Quem fala assim, esse menino é espírito de porco. Não tem gente que fala assim, espírito de porco. A colocação é errada. Porém, se a pessoa quiser fazer uma colocação bíblica, vai falar que aquele menino está possuído pelo demônio. Porque a única citação na Bíblia que fala que os porcos tiveram um espírito foi naquele caso daquele endemoniado de uma legião, que Jesus disse, saiu o espírito dele, 2000 espíritos malignos ali, e entraram nos porcos. Então aqueles porcos, embora tivessem alma, ficaram possuídos pelo espírito maligno. Então é muito feio uma mãe dizer para o seu filho, esse menino tem espírito de porco. Porque ela está dizendo que aquele espírito, naquele porco, que porco não tem espírito, mas tem alma, que aquele espírito é um demônio, e que aquele filho dela está com um demônio. Aí quando vê um moleque aí fica fazendo o que não deve, porque a própria mãe, com a sua própria boca, acabou amaldiçoando o seu filho, dizendo que ele tem um espírito de porco, que o espírito de porco, aquele espírito que estava no porco, segundo a Bíblia, é um demônio. Então a gente tem que ter cuidado.
Não foi que os espíritos falaram para aquele homem, não mande nós para o abismo, mas que nós entre naqueles porcos. Aí aqueles espíritos malignos entraram naqueles porcos, e eles se precipitaram e morreram ali. E os donos lá ficaram bravos, porque tiveram um prejuízo muito grande, 2.000 porcos, para quem criou, com bastante coisa, comida e despesa. Agora vê tudo ali. E o espírito morreu? Ah? O espírito morreu? Não, o espírito não morre. O espírito não morre, só morre o corpo. É. O nosso espírito é imortal. É uma pergunta. É assim. Jesus obedeceu aquele espírito Ele não obedeceu. Ele chega, ele com Deus falou e foi. Não obedeceu. Não obedeceu. Como escapar dessa? Não, ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Ele apenas deu opção. Opção ali para aqueles espíritos saírem daquele homem e entrassem no porco. Não poderia fazer outra coisa? E por que não fez? Eu não sei. É por esse motivo. A gente só cita aquilo que a Bíblia fala. Ele pediu Ele não deu uma opção. Não, eles não deram ordem. Não, a gente manda para ele, então vai. Opção. Eles não deram uma ordem. Eles pediram, fizeram uma opção. E aquela opção foi cedida. Simplesmente assim. Eu imagino assim, você quer? Que explicaram, porque Jesus poderia muito bem. Jesus podia mandar eles para o abismo, novamente voltar para o abismo do inferno. Aí não saiu de lá, mas como eles que se Jesus mandasse para o abismo do inferno, ele não saiu lá, ia ficar preso. Então aí eles que preferiu estar no porco, porque o porco morrer e aí isso é liberto, fazer outra ação. Fazer outra atrocidade. Porque na realidade é assim. É assim que eu entendo também. Mas é assim, o que o meu pai trouxe aí foi uma corrente de pensamento. Eu não afirmei em nenhum momento que eles iam ficar presos em algum lugar, que está para o abismo e ficar preso. O que eles falam quando Jesus chega diante deles? Vieste-nos a oprimir, vieste-nos torturar, ou seja, antes do tempo. Então, quando Jesus disse que eles falam, não nos lance ao abismo, ou seja, não nos punha agora. Não faça juízo agora. Não está dizendo que eles sairiam dali e seriam presos. Porque aí traria nesse pensamento. Se Jesus teve a oportunidade de não prender, sabendo que eles vão fazer estrago depois, não é melhor prender? Aí eu concordo. Então a gente vê que não é nesse sentido. Então a gente tem que ver ali o contexto de que aquilo significasse. Porque a Bíblia fala assim, os que foram presos. E aí existe um questionamento teológico sobre aqueles que tiveram relações com as filhas de Deus lá, que um diz que é anjos, que estão presos. Mas a gente não vai entrar nesse assunto porque vai levar a aula muito longe. Mas a gente nunca pode entender que ser lançado no abismo ali significava ser preso. Então Jesus opinou para deixar ele solto para depois fazer estrago? Não. Então, ali foi só uma questão que Deus deu opção. Aquilo que eles pediram não foi que eles mandaram em Jesus, mas deu opção de entrar nos porcos. E tudo que Jesus fazia trazia uma lição. Então, entrar nos porcos significa dizer que aquilo que era espírito imundo é impuro. Entrou nos porcos era impuro, porque judeus eles não criavam porcos. Quem criava porcos era o gentio. Então, os gentios criavam porcos, era considerado para os judeus impuros, os porcos eram impuros, os espíritos que saíram daquele homem também são impuros, porque entraram nos porcos também que são impuros. Eu acho que estamos conversando. Sim. O Espírito fazer a obra que Deus, que se nós na Terra não tiver alguém que perturbar, você esquece que Deus trabalho dele também na Terra. Por isso Deus permitiu que matasse. Espírito não era matado, vai. Tem isso também. Então segundo o que está escrito lá, é que eles disseram,
e as carnes em porcos. E essa opção Nossa. foi dada a eles. E eles foram e entraram. E eles entraram e a vida continua. E eles não ficaram com medo de ficar presos quando Jesus fala não nos lança no abismo, mas só que a questão era de julgamento antecipado. Eles não queriam, porque eles sabem que o julgamento de Cristo não vai ser moleza. Então o julgamento de Cristo vai ser algo pesado. Por que ele pesado. não morreu? Não, Também. É espírito não também morre. é o espírito que o inimigo fez. É espírito também que não morrer. Deus sabia isso, sabe disso. Então, vai. Não morre. Porque na realidade tudo que Jesus fazia era uma lição. Então, era uma lição de entendimento para aquele que estava ali naquele momento. Essa é a grande realidade. Agora, quando nós falamos da triunidade, está entendido sobre a Trindade, aí vem sobre o espírito humano. Espírito humano, habitando a carne humana, existe espírito dado por Deus em forma individual. Esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. Então, como a gente crê em espírito, alma e corpo, a gente sempre vai estar ligado à alma e corpo como sendo duas substâncias espirituais inseparáveis. Ninguém consegue separar o espírito e a alma. Então, eles são inseparáveis. É por isso que os que creem na dicotomia, que diz que alma e espírito é a mesma coisa, e corpo é o material, é por isso que eles fazem essa confusão. Eles não conseguem fazer essa diferença. Voltando aqui novamente, erros técnicos que acontecem, isso é normal. Tecnologia, nada é perfeito nesse mundo. Então, o espírito humano é o espírito que habita a carne humana, que foi dada por Deus, soprou e o homem passou a ser alma vivente. E aí, quando a gente faz a combinação desses dois elementos constitui o homem em alma. A alma sobrevive à morte porque o espírito a dota de energia. Então, a alma e o espírito estão ali, então eles estão tão interligados que alguém chega a dizer que a alma ela tem essa energia do espírito que faz com que a alma se mantenha. O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas. É dotado de vida humana, inteligência, Provérbios 20, versículo 27, Jó 32, 8, e que se distingue da vida dos irracionais. Os irracionais têm alma, Gênesis 1, 20, mas não tem espírito. Em Eclesiastes 3, 21, a reverência trata aparentemente do princípio de vida. É aquilo que eu falei para vocês. O cachorro tem alma, o gato tem alma, as plantas têm alma. Tudo só como princípio de vida, no sentido de vida. Morreu, acaba tudo ali. Já o homem tem alma, mas tem espírito. Porque o espírito é que faz o homem ser racional. O cachorro e o gato só tem alma, então é irracional. Tudo que eles fazem é porque eles foram criados para ser dessa maneira. O espírito humano representa a natureza suprema do homem e rege a qualidade do seu caráter. Aquilo que domina o espírito torna-se atributo do seu caráter. Por exemplo, se o homem permitir que o orgulho o domine, ele tem um espírito altivo. Então, tudo aquilo que você permite, o seu espírito que é puro pode se corromper. Aí o seu espírito pode ser um espírito de perverso, você pode ter o espírito de inveja e espírito de mau caráter. E aí,
para você limpar o seu espírito, é preciso o arrependimento. Ó. Pelo arrependimento, torna-se um novo espírito, Ezequiel 18:31, e confiar em Deus para transformar o seu espírito, Ezequiel 11:19. Então, quando o espírito se corrompe, só Deus pode fazer com que ele venha se limpar. Que o homem por si só, ele pode ser até bom no que diz respeito à sociedade. Mas tratando do lado espiritual, só uma aproximação diante de Deus é que o homem pode realmente entender que ele pode mudar daquela natureza velha para uma natureza nova. Tem que ter essa comunhão com Deus. O domínio e as pessoas manifestam o espírito de perverso, como eu falei para você, que significa a alma, a vida egocêntrica, a vida natural. Destronizou o apetite naturais e a carnal. Então, para que isso aconteça, o seu espírito tem que estar em comunhão com Deus. Você tem que entender Deus para você entender essa vida aqui. Você tem que entender o que está escrito na sua palavra para você entender o que está aqui. Porque se você não tem conhecimento da palavra, qualquer coisa serve. Se você não sabe qual é o caminho que você vai andar, se você não tem convicção do caminho que você vai andar, isso quer dizer que qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não tem convicção da sua fé, qualquer fé serve. Se você não sabe a qual Deus você está orando, qualquer Deus serve. E é isso que a gente tem que pensar e entender para que a gente possa então ver essa parte no que diz respeito a essa comunhão entre alma e espírito a Deus. Espírito liga o homem a Deus e a alma liga o homem ao corpo que tem contato com esse mundo exterior. Então a gente precisa estar com o nosso espírito bem diante de Deus. A natureza da alma. Quando a gente falar da natureza da alma, a gente precisa ver de que sentido, como surgiu a natureza da alma. Ela surgiu assim porque Deus criou ela instantaneamente, ou ela veio dos nossos pais? Como é? A origem da alma. Sim. Por exemplo, eu nasci bebezinho. Claro que não é só o bebê em si, não é nada. É preciso vir uma alma. E essa alma veio de onde? Deus já tinha um lugar armazenado de alma. Está aqui, essa alma aqui, coloca. Ou então essa alma veio do bebê. Ou não, essa alma do bebê veio dos pais. Porque tem dois pensamentos. Tem uns teólogos que dizem assim, não. Toda a alma de um bebezinho veio dos pais. É mistério. Aí tem outros que dizem assim, não, essa alma foi Deus que criou instantaneamente. E aí? Porque a alma vem em cada pessoa individual, né? Quer dizer, um bebê já nasceu, está com uma alma já, né? Nasceu com alma, ele nasceu vida, né? Que a vida é a alma, né? O corpo da vida é a alma. Então, nasceu, se nasceu morto, não tem mais alma. Né? O bebê nasceu morto. E aí? Já. E aí, o que vocês dizem? Veio dos pais ou foi criado instantaneamente por Deus? Por Deus. Por Deus. Nada que é do pai e da mãe. E dos pais, não. Dentro da teologia... Olha, isso quer dizer que o sangue, né? O seu sangue é alma, é espírito. É do sangue, né? Faz. O sangue é vivo. Mas o sangue é para sempre? O sangue é vivo da gente. Eu sei, mas o sangue é para sempre? O sangue segundo alguns estudiosos, diz que o sangue o sangue é o último órgão que morre, dizem. Pois é, então morre, então não pode. Então morre, então não pode. Mas... Ele coagula. Porque o sangue tem que sair tudo do corpo, né? Aí não tem mais nada. Aí não tem mais. Então, o que acontece é o seguinte, tem uns que acreditam que a alma ela dá origem a Deus através dos pais.
Isso é uma primeira corrente de pensamento. Tem pessoas que pensam assim. Tem gente que pensa assim. Tem outros que pensam que Deus criou instantaneamente. Deus começou a vida, foi Deus que criou ali. Aí o que o Mayon Perman, que já dorme no Senhor, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala que tanto a Deus como os pais estão em cooperação. Que Deus coloca instantaneamente aquela alma ali naquele bebê, e geneticamente aquela criança vai puxar os pais. Porque não pode não tem a questão da genética. Deus faz tudo corretamente, coloca a alma, e a alma está tanto ligada a Deus que criou instantaneamente, como está criada também aos pais, porque aquela criança, geneticamente, ela vai puxar aos pais. Porque não tem o DNA, ninguém vai fazer o DNA. Eu vou fazer o DNA do John, e ele vai dar, o que é que vai dar? Positivo, que ele é meu filho. Se fizer de outra pessoa, aí é complicado. Aí o certo é dizer não é pai. O certo é dizer que não é pai. Então, de certa forma, a alma dele está ligada à minha, através da genética. Então, a alma dele, então, Deus pode ter feito também a alma, como Deus criou instantaneamente a alma ali da concepção, e a alma daquele bebezinho, através do sangue, está ligada à minha genética. Tem que estar ligado à minha alma, tem que estar ligado a mim. Porque senão, como é que ia fazer o exame dele? Aí o negócio ia complicar. Aí ia complicar e aí eu ia ter que mandar procurar o pai. Então é por esse motivo. Então o que é que a gente entende isso aí? Que uma coisa está interligada à outra. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então a gente não pode dizer que foi só Deus que criou e excluir os pais. E não pode dizer que foi dos pais e excluir Deus. Porque nós não temos poder de fazer nada, né? O homem não tem poder. Então o homem gera homem, e essa parte genética, e Deus, que é o pai dos espíritos, né? Que ele criou todos os espíritos, ele criou todas as almas, ele que soprou a alma da vida, isso ninguém pode tirar dele, e é isso que acontece. Só que aí tem essas pessoas que tentam fazer essa diferença. Eu preciso, e eu entendo, e se vocês entenderem diferente, vocês podem falar, mas que na verdade Deus cria instantaneamente a alma ali, e também há a cooperação também dos pais. A não ser que irmão tenha alguma outra ideia melhor aí do que essa aí. Se alguém tiver uma ideia melhor do que essa aqui, os irmãos podem ficar à vontade. Então, quando nós falamos da origem da alma, está relacionado a isso. Alma e corpo, a gente sabe que a alma e o corpo é depositário da vida. E você sabe que um corpo sem alma, olha o que acontece, um corpo sem alma. Tá bom, sem alma tá bom. Olha o que acontece com o corpo sem a vida, sem a alma. A vida é um entrosamento do corpo com a alma. Tem esse entrosamento, o corpo e a alma. Olha o que acontece quando a alma sai do corpo. Quando a alma e o corpo se separam, o corpo não existe mais. O corpo não existe mais. O que resta é apenas um grupo de partículas materiais num estado rápido de decomposição. Você sabe o que é decomposição? Estado de decomposição? Quem é que sabe? Tá ficando podre. Já passou do tempo. Já estragou. Estado de decomposição. Quer dizer que já está ficando podre. Já está estragado. É interessante isso, né? O que faz isso não estragar? O que faz isso não ficar podre? Uma alma. Uma alma, um espírito que está dentro,
que aí, como o irmão falou, é um mistério muito grande de Deus. A gente tenta explicar assim, mas se a gente for parar para pensar, não tem como explicar. É um véu de mistério. Como é que um corpo tem esse vital? Onde que está a alma? A alma é todo o corpo? Ou a alma está só na perna? Ou a alma está só no braço? Ou a alma está no corpo todo? Não sei se você já viu dizer que quando uma pessoa amputa a perna, ele já sente coceira no pé sem ter a perna? Coceira no pé, no lado onde foi amputada a perna. Como se tivesse um pé. É capaz mesmo, hein? Isso eu vi, a professora estava falando lá, e perguntar a professora, falou assim, a pessoa tem sensação de que como se existisse uma perna ali, mas não tem mais, foi amputada. Coceira no pé, sensação de... Olha a nossa mente. A mente. Então, aí eu fico até pensando assim, que a alma, ela está em todo o nosso corpo, mas de que forma armazenada aqui dentro? Aí entra também como um mistério. Eu não vou me arriscar e dizer que a alma está só na cabeça, a alma está só no corpo, porque alma e espírito se confundem. A pessoa não fala muito de coração, fala muito de entranhas. Na Bíblia está cheia disso, entranhas, como sendo relacionado à vida, o coração e tudo. Mas se a gente for perceber que, embora esteja tudo relacionado aqui, a alma e o espírito não é o coração, não é a pele, ou é o cinto, e não é nada, né? As entranhas, não é o rim, não é nada. É só a maneira como a gente deve se expressar através disso. A alma e o espírito é além disso. O espírito não é o coração. Quando a Bíblia fala sobre o espírito, sobre a mente, não. A nossa alma, nosso espírito que age através de todo o nosso corpo. A alma é depositária do corpo, como eu havia explicado para vocês. Então, esse fato é explicado na Escritura, atribui sentimentos ao coração, é o rins, que aí você vai ver lá em Salmo 23, 21. Também está relacionado às entranhas, que Filipenses 12, Jeremias 4, 19, ao ventre. As partes internas ou entranhas é a expressão que geralmente descreve o entrosamento da alma com o corpo. Só isso. Mas notemos que não é o tecido material que pensa e sente, e sim a alma operando por meio do tecido. Corretamente falando, não é o coração de carne, não é o coração de carne, mas a alma por meio do coração que sente. Então, a alma, o espírito usa o coração para sentir, para dizer. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós sentimos, através do corpo, é só uma maneira de expressar, para falar, porque uma pessoa que não tem, que é muda, ela não vai conseguir falar as palavras da maneira como a gente entende o português. Então, ali a alma e o espírito não conseguem trabalhar com esse instrumento. Uma pessoa que tem deficiência nos braços, que sofreu de um AVC, ele não consegue tocar um violão porque paralisou um dos lados. Então, a alma e o espírito tem um instrumento danificado. Te vê que a alma e o espírito depende do corpo, né? Assim, nessa questão de ter esse contato com o mundo aí. Se acontecer alguma coisa, aí, infelizmente, é isso que vai acontecer. Então, o nosso corpo está relacionado a isso. Aí ele fala aqui que o sangue é o último a morrer. Isso aí ele fala aqui, eu não sei se biologicamente isso tem a ver, isso é um estudo de um estudioso. Aí quando nós falamos do nosso corpo, aí esse corpo ele só tem um sentido: casa, tabernáculo, involucro e templo. Isso aqui. Aqui nós falamos sobre a habitação do Espírito Santo, que é o templo do Espírito Santo, somos nós. Então, todo esse nome tem para o nosso corpo. Segundo a Bíblia. Se você falar isso lá fora, ninguém vai entender. O teu corpo é um templo? Templo do Espírito Santo? Isso aí não tem nada a ver. O casa, o tabernáculo, não. É exatamente isso que está relacionado.
Então aqui, para nós finalizarmos a nossa aula, para concluir, o que nos faz diferente dos animais, o que nos faz diferente das coisas inanimadas. Você sabe qual é a diferença de você para os animais? A diferença de você para todas as coisas que Deus criou? Você sabe qual é a sua diferença? Você faz o que faz de você diferente? Por que você é diferente do cachorro, do gato? Por que você é diferente da lua? Por que você é diferente do sol? Por que você é diferente das árvores? O que existe em você que faz com que você seja melhor do que os cachorros, do que os gatos, do que as árvores, do que as montanhas, do que os passarinhos, do que o sol, do que a lua, do que o universo todo? O que existe em você de tão especial que faz com que você seja tratado, segundo a Bíblia, como a coroa da criação de Deus? Filho de Deus. Pensamento. Filho de Deus. O que mais? Filho de Deus. Filho de Deus. Pensamento. O que mais? A sabedoria que Deus deu ao homem. O Espírito O que mais? Não chegou onde eu quero. Depois eu vou falar para vocês. O que nos faz diferente. É nós- muito mais nós que louvamos a que Deus. nos traz um valor acima de tudo que Deus criou. Porque nós louvamos ao Criador, vivemos para o Criador. Sim, mas tem uma coisa que fecha com chave de ouro. Interessante. Vocês vão entender. Vou dar uma pista. Deus chegou para o cachorro e falou: façamos o cachorro a nossa imagem e semelhança. Nós temos a imagem e semelhança do nosso Criador. Quer dizer, Deus falou para os passarinhos: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança com os passarinhos, as montanhas, o sol, a lua. Não, só o homem foi criado dessa forma. Quando Deus cria todas as coisas, ele fala: e Deus viu que era bom. Quando ele cria o homem, fala assim: e Deus viu que era muito bom o que havia criado. Boa pergunta você falou agora para o povo. Qual a diferença que você tem do cachorro para Deus? Deus não vai falar, Deus criou a imagem e semelhança Vai dele. falar aí, mano. Vai falar tudo. Semelhança de Deus. Aí está a grande diferença, porque nós somos a coroa da criação. Porque só para o homem, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só no homem isso. E o homem, tendo a imagem e semelhança de Deus, ele cria um parentesco entre Deus e o homem. E isso também traz um caráter moral e um princípio ético. E também traz capacidade de imortalidade, que o espírito e a alma do homem não morrem. E também trouxe a razão. Por que razão? Porque tudo que o homem faz, ele sabe o que está fazendo. O João de Barro, né, daquele passarinho, ele faz a casinha dele. Mas até hoje ele não modificou nada. A maneira como o Criador ensinou ele a fazer a casinha dele, ele faz até hoje. E o homem? O homem começou numa caverna, depois para uma casa, depois para um prédio, para grandes catedrais, e começou a fazer coisas geniais, como arranha-céus, aviões e tudo isso que você sabe que já estão aí. Por quê? Porque a imagem e a semelhança de Deus no homem faz o homem ser diferente de todas as coisas. E aí eu volto a repetir para nós finalizarmos. Por causa dessa imagem e semelhança de Deus que existe no homem, o inimigo de Deus não consegue amar o homem. Porque uma pessoa que bebe, fuma, se droga, faz a vontade do diabo, deveria ser bem tratado pelo diabo, né? Se a pessoa está fazendo a vontade do diabo, por que o diabo não cuida bem dele? Por quê? Porque a imagem e a semelhança de Deus está lá. A pessoa pode fazer a vontade do diabo, pode beber, fumar e se drogar, mas a imagem de Deus está lá. E o diabo quer até amar.
quer até amar aquela pessoa, mas o diabo olha assim, poxa, eu queria até te amar, eu queria gostar muito de você, mas você tem a cara do seu pai. Você tem a cara do seu pai. Quem é nosso Pai Celeste? Deus. Criou a gente. Você tem a cara do seu pai. Você está fazendo a minha vontade. Você está se rebelando contra o seu pai que te criou, que te deu vida, que te trouxe para esse mundo e está do meu lado, que eu não fiz nada por você. Eu podia te amar porque você deixou tudo, você deixou muita coisa. Você deixou todas as bênçãos do seu Criador, do seu pai, que te criou, para ficar do meu lado, um perdedor, um derrotado. Que fidelidade a mim, né? Eu poderia te amar, mas por que eu não vou fazer isso? Porque toda vez que eu olho para você, eu estou vendo o teu Criador, aquele que te criou, a imagem e a semelhança em ti. Você tem a cara do seu pai. Já viu aquela pessoa que se casa, a mulher que se casa com um padrasto, e ele quer amar a criança, mas vê na criança todas as características do pai. Poxa, eu queria até gostar dessa criança aí, mas ele é a cara do pai dele. Não dá para amar uma criança dessa maneira, não. É exatamente o que acontece com o diabo. Essas pessoas ficam fazendo a vontade do diabo aí, e o diabo vai tentar destruí-las todas. Porque fazendo isso a criatura, o diabo acredita que está também atingindo a Deus. E está. Porque Deus se entristece com toda essa situação. É por esse motivo que ele está colocando a sua palavra, ele está colocando os mensageiros para informar, para que essas pessoas possam ser transformadas pelo Evangelho e sair da mão desse ser, que é o diabo, que não vai, de hipótese alguma, amá-las. De hipótese alguma vai cuidar delas, porque elas têm o quê? A cara do Pai. Tem a cara do Criador. Imagem e semelhança de Deus criada, colocadas no homem, que o pecado pode até tentar borrar um pouquinho, mas que não tira. Não tira de hipótese alguma. Então essa é a razão que nós temos a imagem, nós temos a semelhança de Deus, porque nós estamos num ser elevado de um grau muito especial que só Deus colocou. Então, esse estudo aqui foi um estudo rápido e pincelado. Um estudo de antropologia é estudar as composições, as quantidades de ossos, de nervos, de sangue. É um estudo mais aprofundado de antropologia que a gente estuda e a relação de sangue e alma e corpo. Esse é um estudo muito aprofundado, mas aqui é os primeiros passos que a pessoa vai estudando e vai se aprofundando nessa matéria que é o estudo sobre o homem. Então eu finalizo dizendo, nós temos a cara do Pai. E é isso que importa, e é isso que nos faz sermos cada vez amados por Deus. E eu passo aqui, novamente, aqui para encerrar, para que o pastor Raimundo Damião, presidente aqui da Igreja Primitiva Amor Próximo. Amém. Quero agradecer pelo encerramento das famílias neste domingo. No próximo domingo estamos aqui novamente e pedimos a vossa compreensão, o vosso atendimento para se você se inscrever nessa transmissão desta internet. Você pode clicar, inscrever. E domingo nós temos aqui à noite também. No próximo domingo, eu esqueci, vamos falar sobre o Jesus Cristo. A próxima lição é falar sobre Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Então, nosso tema para domingo que vem, fica atento, falar sobre Jesus Cristo, né? Que é Criador, que criou você, que salvou você, que libertou você. E hoje à noite nós temos um culto de família, né? Mas fica atento também. Você possa, se você não vir, você possa ver pela transmissão da YouTube, né? Você se inscreva no YouTube, clique lá e você será abençoado para o nome de Jesus. Quero chamar o Afonso para fazer essa oração
vai despedir em oração nessa manhã, entregar nosso pequeno sacrifício diante do Senhor. Agora, em nome de Jesus. Saúde dos irmãos para a paz de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Então, estudo maravilhoso, graças a Deus. Gostei muito, né? E eu vou estar sempre que aqui, eu vou estar sempre aqui com vocês, porque é muito importante aprender mais de palavra de Deus, né? Anima a Deus instante. Altíssimo Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Deus, Jesus Cristo, Jesus, Pai, e nessa manhã nos gloriosa, ouvintes da Deus, tua possamos assim palavra, guardar, meu Deus, tua palavra em nosso coração, meu Deus, ensinamento, Pai, a tua palavra santa, Jesus, que possa abençoar isso, meu Pai. mais e mais, meu Senhor, Deus, tem tuas Ti, meu Deus, mãos, a Santo, sabedoria do alto Pai, céu, teus e filhos aprender, também, a Pai, palavra abençoando cada um nesse momento, lá no mundo, e meu Deus. abraça, Pai, Pai, entrega-me no é sacrifício sempre tuas uma mãos, oração, Senhor. em O nome de aroma Jesus, sua aleluia. rainha, o holocausto santo agrada a tua presença, Pai, possa agradar cada um. Domínio predomina É, sobre glória o a Deus, filho. assim, é disso. Então, que você possa ser abençoado por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.